Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um agente da NR15 que teve sua revisão no final do ano passado, que está contido no anexo 3, que fala sobre calor. Então vamos tratar nesse vídeo algumas exposições, como é que foi alterado e o que a gente deve utilizar no dia a dia para a avaliação do calor. Vamos lá? Vamos lá. Como realizar a avaliação da exposição ocupacional ao calor, anexo 3 da NR15. Primeiro, objetivo desse anexo. O objetivo desse anexo é estabelecer um critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrente da exposição ao calor. Então, nós vamos olhar para as atividades que são expostas ao calor, aquelas que são realizadas em ambientes fechados e ambientes abertos, ou seja, ambiente externo, que tenha uma fonte artificial de calor. Né? Então, é isso que ele está trazendo nesses dois primeiros itens do anexo 3 da NR15. O primeiro ponto é que nós vamos olhar para as atividades que são realizadas internamente, dentro de estruturas fechadas ou dentro de galpões, e as que são externas, que tenha exposição a uma fonte de calor. Essa norma ou esse anexo não vai olhar, ele vai excluir aquelas atividades que são realizadas a ambiente externo, ou seja, a céu aberto, porém sem exposição ou sem uma fonte artificial de calor. Então esse anexo está excluindo essa atividade que é somente realizada a céu aberto. Então esse é o primeiro ponto dessa norma. Segundo ponto, caracterização. A caracterização da exposição ao calor é uma medida quantitativa. Né? Então eu vou realizar medições, vou realizar avaliações da jornada do meu trabalhador para quantificar a exposição a esse agente. E para quantificar isso, a ANR está trazendo para a gente uma norma de higiene ocupacional da Fundacentro, que é a NHO 06. Então ela vai dizer lá dentro dela que ela vai falar assim, ó, gente, eu estou dando para vocês os critérios, os limites que vocês vão utilizar para caracterizar se o ambiente é insalubre ou não, mas para que vocês possam fazer essa avaliação de maneira correta, ou fazer essa avaliação, nós determinamos a NHO 06 como base como procedimento para avaliação dessa exposição ao calor. Então é isso que ele está dizendo nesse item 2. Então, usem a NHO 06 para essa avaliação. Depois, ele vai dizer, né, na parte de critérios, que eu vou utilizar, ele vai reforçar, né, que as operações são realizadas em ambientes fechados ou ambientes externos com fonte artificial de calor, e sempre vai usar como medida ou como critério o IBUTG médio, né, assim que ele for ultrapassado, e a taxa metabólica. Então, são esses dois critérios que a norma, que o anexo está trazendo para a gente, que nós devemos avaliar. Só temperatura? Não. Você vai ter que fazer um combinado da temperatura com a taxa metabólica. Gustavo, o que é taxa metabólica? O que é esse IBUTG? Né, que é novo para mim, eu não conheço bem ou por algum motivo acabei esquecendo. Então, a NHO traz para a gente que a taxa metabólica é a quantidade de energia por unidade de tempo produzida no interior do corpo humano, que leva em consideração a atividade física exercida. Né? Um conceito, trazendo para a prática, o quanto de energia o meu trabalhador vai dispensar para levantar um saco de cimento, para transportar com carrinho de mão peças de ferro, por exemplo, ou realizar atividades em um ambiente sentado mexendo no computador, ou realizar atividades preparando uma máquina para que ela seja executada de pé. Então, essa energia que nós gastamos para poder realizar alguma atividade, por exemplo, né, eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês, sentado na frente do computador e explicando, isso tem um gasto de energia. Qual que é esse gasto de energia? A NHO vai trazer para a gente qual que é esse valor dentro de alguns
parâmetros, né? Então, isso significa taxa metabólica. E o que é o IBUTG? É um índice de bulbo úmido e do termômetro de globo. Então, ele vai fazer a junção desses dois valores e vai transformar no IBUTG. Então, índice utilizado para avaliação da exposição ocupacional ao calor, que leva em consideração a temperatura, velocidade e umidade do ar e o calor radiante. Então, ele faz esse termômetro vai fazer essas avaliações e vai trazer um resultado para a gente. E é esse resultado nós vamos utilizar em nossa avaliação. Então, são esses dois conceitos que estão atrelados ao critério do anexo 3 da NR15. O que é esse famoso termômetro de estresse térmico, né? Então, aí está um exemplo de um termômetro. O termômetro, ele tem 3 tipos de termômetros diferentes, né? O termômetro de globo é esse primeiro, parece um globo pintado de preto. O do meio é o termômetro de bulbo seco e o da direita é o termômetro de bulbo úmido. Para a avaliação de ambientes externos com carga solar, você vai utilizar os 3 termômetros. Para para o anexo 3 da NR15, nós vamos utilizar simplesmente o termômetro de globo e o termômetro de bulbo úmido. Não se considera o termômetro de bulbo seco. Então, aí um exemplo aí de um termômetro ou de um equipamento que vai medir o estresse térmico das atividades que são realizadas com exposição ao calor. Então, esse é o equipamento que vocês vão utilizar, ou algo parecido com isso, né? Não necessariamente esse, mas algo parecido com isso. Ou então, se vocês contratarem uma empresa para fazer essa avaliação para vocês, é um termômetro desse ou um equipamento semelhante a esse que a pessoa vai disponibilizar e vai levar para realizar essa avaliação. Muito bem. Quais são os limites de exposição? Então, conforme a NHO, os limites de exposição são válidos para trabalhadores sadios, com reposição de águas e sais perdidos durante a atividade, mediante orientação e controle médico, e com uso de vestimentas tradicionais, compostas por calça e camisa de manga longa ou macacão de tecido simples, que viabilizem a troca de calor com o ambiente pelos mecanismos de convecção e evaporação do suor. O que ele está trazendo para a gente? Que os limites que foram estabelecidos tanto na NHO 06 quanto no anexo 3 da NR15, ele tem um parâmetro, principalmente por conta da exposição ao calor. A gente vai ver isso mais para frente, mas vocês vão ver que, e mais ou menos a gente já sabe, né? Se você colocar uma roupa de frio e andar no deserto do Saara, é uma situação. Se você andar com roupa de linho, né, ou de manga comprida de linho, ou uma roupa mais leve, a situação é totalmente diferente. Então é isso que ele está dizendo. Ele está dando os limites para a gente. Como foram baseados esses limites? Foram avaliados uma pessoa de macacão com tecido simples ou uma pessoa com calça e uma camisa de algodão, por exemplo, sadios, então não tinha nenhuma decorrência de saúde, e com reposição de água e sais. Tudo isso com controle médico, dependendo da atividade que você está realizando, né? E orientação médica também. Então, é isso que a gente tem, é isso que ele está dizendo. Né? É o meu trabalhador com essa roupa, com esse uniforme que eu coloquei como exemplo para vocês, com disponibilidade para ele tomar água, ou, dependendo da atividade, repor os sais, né, os famosos isotônicos, dependendo da atividade, se você tiver, fazendo um parênteses aqui, né, se você estiver trabalhando numa siderúrgica, é normal e é comum você ter próximo da onde tem o alto forno, ou em ambientes muito quentes, né, um suco de laranja ou mesmo um isotônico para poder repor esses sais minerais e aí a água à vontade também. Então, quando você tem essa condição, significa que você vai utilizar o anexo 3 da NR15 ou a NHO 06 como critério para você fazer a avaliação dessa exposição. Fora isso,
tem que ser avaliado caso a caso. Então, são particularidades que têm que ser entendidas individualmente, ok? Muito bem, cálculo. Então, pegou o anexo lá, tem um cálculozinho, né? Então, lá na NHO 06, ela vai trazer para a gente as duas fórmulas que eu falei para vocês, né? O para ambientes internos ou externos sem carga solar, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, como critério de avaliação. Então, a gente vai utilizar esse primeiro item, né, da NHO 06, que fala de ambientes internos ou externos sem carga solar. E aqui um detalhe, né? Com fonte artificial de calor. E também lá na NH 06 você tem um cálculo para ambiente externo com carga solar direta. Deixei aqui de curiosidade para vocês, porque existem as duas maneiras de você calcular, ou os dois cálculos para você realizar, mas a gente, conforme eu estou passando aqui no vídeo para vocês, que é baseado no anexo 3 da NR15, a gente vai tratar simplesmente dos ambientes internos ou externos sem carga solar, porém com fonte artificial de calor. Então, a gente vai utilizar essa formulinha aqui de cima, a primeira, e a de baixo fica como curiosidade para vocês, caso vocês forem calcular o ambiente externo com carga solar direta, ok? Muito bem. O IBU-TG médio ponderado também traz no anexo 3 da NR15 e na NHO. Então, o IBU-TG médio ponderado é igual à soma dos IBU-TGs, ou seja, das avaliações que vocês fizerem ao longo do tempo, dividido por 60. O que é isso? Que coisa louca é essa? Muito bem, nós não vimos a fórmula no slide anterior, onde você tem lá 0,7 do termômetro de globo, mais 0,3 do termômetro vezes o termômetro de bulbo úmido. Então, aquilo lá vai se transformar em um IBU-TG. E aquele IBU-TG você vai trazer para cá. O que é esse T1? É o tempo que esse colaborador está exposto a essa temperatura. Então, cada temperatura tem um tempo de exposição. Qual que é o meu limite na minha avaliação? 60 minutos. Então, você vai olhar para a atividade do seu colaborador, vai ver como é que está a exposição deste colaborador ao calor, e você vai fazer as medições num período de 1 hora. Ou você pode fazer a avaliação da exposição dentro da jornada toda, e aí você vai ter que escolher 1 hora dessa exposição total para você poder chegar no IBU-TG médio ponderado. Vale ressaltar aqui que isso são para temperaturas diferentes ao longo da jornada, né? Se a temperatura não se altera e as atividades também não se alterarem ao longo da jornada, o seu IBU-TG vai ser a temperatura que você avaliou e não vai mudar. Então você não precisa fazer essa conta. É o valor que você encontrar direto lá na sua fórmula que a gente viu no slide passado. Mas caso você tiver, e que é o mais comum, né? Você tiver várias atividades ao longo da jornada e várias exposições diferentes, nós vamos utilizar o IBU-TG médio ponderado para calcular, para poder avaliar a exposição ao calor. Depois nós temos o metabolismo. Então, a mesma coisa que nós fizemos com o IBU-TG, nós vamos fazer com o metabolismo. Se você tem um metabolismo único, ou seja, uma atividade única dentro da jornada do seu colaborador, é aquele valor e pronto, acabou. Agora, normalmente nós desenvolvemos várias atividades ao longo do dia. E essas várias atividades têm metabolismos diferentes. Então a gente vai trazer esses metabolismos para essa fórmula para calcular o metabolismo médio ponderado. Então você vai pegar, avaliar, e aqui é a mesma coisa, né? Eu coloco metabolismo 1 vezes tempo 1, metabolismo 2 vezes tempo 2. O que é esse tempo? É o tempo que eu realizo, ou quanto tempo eu realizo aquela atividade. Então, se eu estou carregando uma betoneira, por exemplo, com cimento e areia, eu vou levar 15 minutos, é esses 15 minutos que eu vou correlacionar ou multiplicar pelo metabolismo, tá?
para vocês entenderem. Então, é o quanto tempo eu desenvolvo aquela atividade. E o conceito é o mesmo, né? Tenho várias atividades ao longo do dia e essas atividades vão se repetindo. Então, eu vou fazer a avaliação delas e vou pegar 1 hora dessas atividades para utilizar na fórmula. Muito bem. E aí, falei, dei uma série de informações para vocês e expliquei o conceito. Vamos aplicar isso na prática, né? Então, como é que a gente utiliza isso no dia a dia? Então, seria interessante até, se você puder, ter um rascunhozinho aí, um papel, uma caneta, uma calculadora, para você fazer junto com a nossa explicação aqui e já praticar um pouquinho para já memorizar esse conteúdo que eu estou passando. Então, eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso. Esse estudo de caso fala que um trabalhador realiza atividades da sua jornada de trabalho em um galpão de estrutura de concreto armado e com cobertura de telhas de fibrocimento. Então, imaginem aí um trabalhador realizando essas atividades dentro de um galpão comum aí de concreto com telha de fibrocimento, que é o que a grande maioria aí das empresas tem nas suas áreas produtivas, né? E as atividades deles são, então, bem claro, a gente já está fazendo a parte de avaliação. Então, se você quiser, na sua avaliação, no dia a dia, de repente anotar a atividade que ele está realizando, é interessante. Né? Então, já fica uma dica aí para você que está fazendo avaliação de exposição ao calor. Então, as atividades são, pela manhã, sentado e imprimindo as ordens de serviço. Ou seja, ele chegou de manhã, ele vai começar a jornada de trabalho dele, ele sentou no computador e ele vai imprimir as ordens de serviço dele ou do departamento dele para distribuir, ou seja, é uma atividade sentada sem muito esforço. Guardem isso para a gente já levar isso lá para frente, tá? Depois, ele fica das 8 ao meio-dia. Tem 1 hora de almoço, né? Normalmente, aí ele retorna às atividades às 13 horas, ou seja, após o almoço dele. Das 13 até as 13h50, ou seja, 50 minutos, né, ele transporta pedras até o britador com uma transpaleteira manual. Então, ele retornou do almoço, ele vai pegar uma transpaleteira manual, vai carregar essa transpaleteira, né, ou a caixa que vai estar com algumas pedras, e vai levar isso até o britador. Isso ele faz essa atividade durante 50 minutos. Também é importante vocês guardarem esse detalhe para levar lá para frente. E das 14 até o final da jornada, ele opera o britador em pé, ou seja, ele pega aquelas pedras que ele separou, que ele levou 50 minutos para o britador, a partir desses 50 minutos, ele vai pegar essas pedras, vai colocar no britador, vai programar o britador e vai começar a britar essas pedras, ou seja, vai começar a quebrar essas pedras. Então, são essas 3 atividades que ele realiza na jornada de trabalho dele. Com base nisso, nós fomos lá e acompanhamos a atividade dele e fizemos a avaliação do estresse térmico ou a avaliação da temperatura daquela atividade. Então, das 8 ao meio-dia, nós colocamos lá o nosso termômetro. O nosso termômetro faz as 3 medições. Né? Então, aí foi anotado a avaliação que foi feita durante o período da manhã. Então, termômetro de bulbo seco 28 graus, termômetro de bulbo úmido 26 graus e o termômetro de globo 29 graus. Essa foi a avaliação feita no período das 8 ao meio-dia. No período das 13 até as 13h50, foi feita a avaliação e as temperaturas estão aí. Termômetro de bulbo seco 27, bulbo úmido 26 e o termômetro de globo 28. E depois, na última atividade dele, das 14 até o final da jornada, também as temperaturas que foram coletadas nesta jornada de trabalho. Então, aquela lá foi a temperatura, e aqui a gente já vai anotar também a taxa metabólica das atividades conforme o quadro 2. Né? Então, o que ele diz lá? Pela manhã, sentado imprimindo ordens de serviço. Trabalho leve com as mãos. Então, nós vamos ter 126 watts, que é a unidade de medida
que o anexo 3 da NR15 estipulou como medida, unidade de medida para avaliação de metabolismo. Então, 126 watts. Das 13 até as 13h50, transporta pellets até o britador com uma transpaleteira manual. Olhando lá na tabela, conseguimos chegar que o trabalho de empurrar carrinhos de mão no mesmo plano com carga, ou seja, ele tem um gasto metabólico de 391 watts. E depois das 14 até ao final da jornada, em pé, operando lá o britador e programando, ele é um trabalho pesado com as mãos, 198 watts de consumo calórico, de metabolismo. Então, são esses os dados que nós temos para calcular ou para avaliar essa exposição ao calor. Precisamos do IBUTG. Então, primeiro cálculo, vamos calcular o IBUTG de cada atividade que ele realiza. Então, primeiro, das 8 ao meio-dia, 0,7 vezes 26 mais 0,3 vezes 29, né? Então, aqui, recapitulando, né? Termômetro de bulbo úmido e o termômetro de globo. Então, como regra de matemática, nós fazemos primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, 0,7 vezes 26, 18,2. 0,3 vezes 29, 8,7. Somemos os dois, dá um IBUTG de 26,9. Então, esse aqui é o IBUTG da primeira atividade, das 8 ao meio-dia. O IBUTG da segunda atividade, seguindo o mesmo conceito, 26,6. 0,7 vezes 26 mais 0,3 vezes 28. De novo, multiplicação primeiro e depois a soma. Chegamos a 26,6 para a segunda atividade. Na terceira atividade, né, ou seja, das 14 até o final da jornada, nós temos 0,7 vezes 25, 0,3 vezes 27, que me dá um total de 25,6. Então, aí está o IBUTG de cada atividade da jornada de trabalho do nosso colaborador, né? Passando a isso, eu tenho um resumo. Então, ficou 26,9 para um metabolismo de 126, 26,6 para um metabolismo de 391 e 25,6 para um metabolismo de 198. Se vocês olharem lá no anexo 3NR15, ele fala para avaliar o pior caso, onde eu tenho mais exposição. E se vocês olharem, fazer uma análise simples, né, vamos imaginar que o nosso pior caso seria 26,9. Mas, como ele está realizando uma atividade que não tem muita metabolismo, não exige muito da atividade do colaborador, então, que vai me dar 126, eu não vou olhar para ela. Por quê? Eu tenho uma condição pior que essa. Apesar de estar muito próximo, a diferença no metabolismo é significativo. Então, eu vou olhar para essas duas atividades. Fiquem com essa informação que depois eu vou explicar por que a gente vai ficar com estas duas atividades. Então, vocês vão olhar que eu tenho 26,6 a 391 de metabolismo, 25,6 a 198 de metabolismo. Então, são essas duas atividades que nós vamos considerar para a nossa avaliação de exposição ao calor. Lembrando que tanto a NHO quanto a NR fala que nós temos que analisar o pior caso, a pior situação. Então, para esse estudo de caso, essa é a pior situação. Feito isso, vou calcular o meu IBUTG médio. Por quê? Lembra que eu falei? Se eu tenho a mesma temperatura e o mesmo metabolismo ao longo do dia todo, eu não preciso fazer a média, ela é constante. Se eu fizer a média, vai dar o mesmo valor. Como eu tenho atividades diferentes, eu vou avaliar essas atividades, né? Então, para eu chegar no IBUTG médio ponderado,
eu vou pegar meu 26,6 da atividade de 391, que corresponde a 50 minutos de atividade, ok? E vou pegar 10 minutos da atividade 2, que é o meu segundo pior caso, que é 25,6. Gustavo, por que 10 minutos? Por que 50 minutos? 50 minutos eu entendi, né? É a atividade toda, mas por que eu só estou pegando 10 minutos da segunda atividade? A fórmula nos diz que a nossa avaliação tem que ser de 60 minutos. O critério para você avaliar essa exposição é de 60 minutos. Então, como eu tenho 50 minutos de uma atividade crítica, eu vou complementar a minha avaliação com os 10 minutos ou com o que falta da segunda atividade mais crítica. Então, por isso que eu vou trazer esse diferencial aqui. Então, 50 minutos, o meu colaborador está exposto a 26,6 e por 10 minutos, na minha avaliação, ele está exposto a 25,6. E aí você vai fazer as contas de multiplicação, né? Vai chegar aos valores aí e você vai ver que o IBU-TG médio ponderado é de 26,43 graus centígrados. Então, esse é o valor de referência que eu vou ter para comparar com o meu critério que está lá no anexo 3 da NR15. Depois eu vou para a minha taxa de metabolismo. Sigo o mesmo conceito, avaliação no período de 1 hora, né? Se reprisando e reforçando para vocês, se a minha 1 hora não se altera, o valor do metabolismo vai ser o mesmo. Posso fazer somar n vezes que o valor da, se você estiver realizando a mesma atividade, né? O valor do metabolismo vai ser a mesma, então não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você faz várias atividades dentro dessa 1 hora, você vai ter que avaliar essas atividades, pegar o metabolismo de cada uma e trazer para fazer esse cálculo aqui. Foi o que eu fiz. Então, 50 minutos transportando pedra, então me dá um 391 de metabolismo, e 10 minutos programando e operando o britador, de 198 de metabolismo. Mesma coisa, faço as contas, chego a um valor de 358 watts no consumo ou no metabolismo do meu trabalhador dentro dessa jornada de trabalho. Muito bem, tenho as duas variantes, o metabolismo e a temperatura, né? Então, colocamos aqui a temperatura, o IBU-TG médio é de 26,43 e o metabolismo médio é de 358 watts. Então, para continuarmos, devemos comparar com o quadro de referência do anexo da NR. Então, vamos fazer essa comparação. Quadro 1 do anexo 1 da NR15, do anexo 3 da NR15, ele me fala que o limite, então você não vai ter o valor correto daquele metabolismo que você calculou. O que você vai fazer? Você vai pegar o próximo superior. Então, o meu deu 358, eu fui lá na tabela do quadro 1 do anexo 3 e vi que o meu mais próximo é 360. E ele me dá um limite de 27,3. Se você lembrar, o nosso deu 26,4. Então, pela NR15, o nosso ambiente é salubre, sem problemas nenhum. O nosso trabalhador está dentro daquilo que está estipulado no anexo 3 da NR15. Depois, nós temos a tabela 1 da NHO06. Por que eu trago isso para vocês? Porque a NHO, ela tem um olhar diferente da NR15. Ela vai um pouquinho mais no detalhe dentro dessa avaliação. Então, para a área de segurança do trabalho, eu costumo sempre falar, né, que a gente tem que sempre prevenir. E prevenir é sempre olhar, de repente, para o pior caso. E nessa situação, eu acho que vale a pena vocês olharem para a NHO e fazer essa avaliação da NR15 junto com a NHO. Fazer esses dois critérios para que você possa ter um plano de ação ou uma melhoria na atividade do colaborador de uma maneira mais eficiente. Muito bem. Então, lá na tabela 1 da NHO06, ele vai falar que o nível de ação para trabalhadores aclimatizados, então, essa tabela é para nível de ação para trabalhadores aclimatizados,
e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Gustavo, o que é isso? Então, lá na NR 15, que fala de insalubridade, ele estipula um limite de tolerância e um nível de ação. O limite de tolerância significa que não podemos ultrapassar aquele limite, porque se ultrapassarmos significa que o ambiente é insalubre. Se eu estiver abaixo do limite de tolerância, o ambiente não é insalubre. Porém, existe um nível de ação, ou seja, é um nível, uma medida onde eu preciso começar a tomar ação. Porque se eu não olhar para essa condição, ele vai ultrapassar o limite de tolerância e o ambiente vai se tornar insalubre. Então, por isso que existem essas duas análises. Trabalhador aclimatizado. Trabalhador aclimatizado é aquele que já está acostumado com o ambiente. Ele já está inserido naquele ambiente com aquela exposição. Então, por exemplo, se você trabalha ou vive no deserto do Saara, por exemplo, você já está aclimatizado àquela temperatura. Se eu estou aqui em São Paulo e vou para o Saara, eu não estou aclimatizado. Então, eu preciso de um olhar diferente. Por isso que ele traz essas duas situações. Se eu estou aclimatizado, ou seja, se eu já vivo ou já estou inserido no ambiente, é nível de ação. Se eu não estou inserido, ou se eu não estou aclimatizado nesse ambiente, é limite de tolerância. Então, seguindo esse conceito, eu trago para vocês que lá na tabela 1, o valor mais próximo de metabolismo é 363 watts e o meu limite é 23,8. Se vocês se lembrarem, nós ultrapassamos esse limite. Se não formos aclimatizados, significa que ultrapassamos o limite de tolerância e que o ambiente para nós é insalubre. Se eu estou aclimatizado, é o nível de ação. Preciso olhar para essa atividade com mais carinho. Dando sequência, nós temos a tabela 2, que é da NHO 06, que é o limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Então, se eu estou aclimatizado, o primeiro quadro que eu mostrei para vocês da tabela 1 é do nível de ação e aqui é do limite de tolerância, 360 a uma temperatura de 27,3. Se vocês lembrarem, a gente também não ultrapassou este valor de temperatura nessa taxa de metabolismo. E na última tabela, nós temos o valor teto para os trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Significa que, em condição nenhuma, eu posso exercer uma atividade que esteja com um nível ou com uma temperatura superior a essa que eu estou mostrando para vocês. Então, no nosso caso, de 358 watts de metabolismo, o mais próximo é 362 e a temperatura é de 35,6. Isso significa que, em hipótese nenhuma, você pode expor ao seu trabalhador com esse metabolismo a uma temperatura dessa ou acima dessa. Tá? Então, esse é o valor teto. Acima disso, não se pode realizar atividade. A mesma coisa que quando você tem trabalho numa grua, por exemplo, né, num transporte, numa grua, num transporte de elevação de carga, você vai ver lá que lá na NR, ele vai falar que quando você tem uma velocidade de vento acima de 70 km por hora, você não pode exercer nenhuma atividade. Você tem que parar o que está sendo feito e interromper. Ou, se você não começou, não pode começar com essa velocidade. Aqui é a mesma coisa. Não podemos, e isso é uma tabela, né? Vocês olharem lá no anexo 3, tem uma série de metabolismos, tem uma série de temperaturas, e cada metabolismo tem a sua temperatura. Então, qualquer valor da tabela 3 não pode ser ultrapassado. É isso que ele está dizendo para nós aí. Então, considerar, e aqui é importante também, deixa eu até voltar um pouquinho só para vocês entenderem. Considerar o quadro 2 da NHO 06 os incrementos de ajuste ao IBUTG médio. O que significa isso? Existem algumas situações. Lembra lá no começo do vídeo, eu pedi até para vocês guardarem a informação,
é para trazer para cá. Lá a gente considerou macacão de tecido simples, calça e camisa, com reposição de água e reposição de sal. Esse é o critério. Quando você tem uma situação diferente daquela, você vai ter que acrescentar alguns graus ao seu IBUTG. Né? Como que a gente faz isso? Então, se você vai olhar para a tabela e você vai ver que existem algumas situações que a NHO vai trazer para a gente, onde nós vamos acrescentar ao IBUTG médio esse valor de graus em centígrados aqui. Então, se você está usando uniforme de calça, camisa, uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida, você não vai acrescentar nada, é o que já está lá. Se você tem um macacão de tecido, você não vai acrescentar nada, porque já foi feito dessa maneira a avaliação e o estabelecimento dos critérios. Se você vai colocar um macacão de polipropileno, né, tipo SMS, você vai acrescentar meio grau ao seu IBUTG médio. Se você tiver um macacão de poliolefina, você vai acrescentar 2 graus. Aí pega o último caso aqui, ó. Eu trabalho com pintura de repente e é um macacão impermeável vapor sobreposto à roupa de trabalho. Você vai acrescentar 12 graus ao seu IBUTG médio. Então você não pode concluir, né? Fiz as avaliações, calculei o IBUTG médio, calculei a média do metabolismo e vou lá na tabela. Não, você tem que olhar para como esse trabalhador está exercendo e qual roupa ele está utilizando para exercer aquelas atividades. Aquele exemplo que eu dei, né? Ou estou com um macacão de frio, ou estou com uma roupa de frio no deserto do Saara. Será que é o mesmo IBUTG médio, é o mesmo metabolismo do que uma calça e um uniforme de trabalho comum? Então, temos que fazer esta avaliação. Então, por isso que é importante você olhar para essa tabela, fez a avaliação, calculou o IBUTG médio, calculou o metabolismo médio, olha para o trabalhador, vê a vestimenta que ele está utilizando e vem para essa tabela. Se ele tiver no macacão de tecido ou no uniforme de trabalho comum, continuo a minha avaliação. Se não, eu vou ver em qual se enquadra ou que está mais perto disso e vou acrescer a temperatura ao meu IBUTG médio. Gustavo, não tem nada aqui que eu possa acrescentar. Vá para um especialista e analise o caso individualmente, tá bom? E aí o comparativo final que eu trouxe para vocês, o nosso estudo de caso deu 358 a um IBUTG médio de 26,43 e aqui as tabelas que eu passei separado para vocês e aqui eu trouxe todas elas juntas para a gente poder olhar para esse resultado juntos. Então, peguei o meu 358, trouxe para o 360. Na NR15, eu estou tranquilo, né? Não estou num ambiente insalubre. Porém, vale ressaltar que a temperatura está próxima do limite. Então, vamos pensar em um nível de ação aí e começar a agir para que essa temperatura seja reduzida. Depois, na NHO, na tabela da NHO 01, 363, 23,8, ultrapassamos a tabela 1. Então, aqui, segundo a NHO, nós estamos em um ambiente insalubre. Na tabela 2, para os aclimatizados, no nível de tolerância, no limite de tolerância, estamos dentro da temperatura, porém acima do nível de ação. Lembra do caso? Se for aclimatizado, se eu estou no ambiente que eu já estou aclimatizado e estou com essa exposição, eu ultrapassei o meu nível de ação, porém não ultrapassei o limite de tolerância. Se eu não sou aclimatizado, eu ultrapassei o limite de tolerância. Ok? E depois estou dentro do valor teto da tabela 3 da NHO 06, então posso realizar as atividades normalmente. Né? Normalmente não, porque você vai ter que adotar alguma ação para que essa temperatura reduza para baixo do nível de ação. Então, esse é o comparativo que você vai fazer. Não olhe só para a NR15, né? Já que a NHO está aí e ela é um pouco mais detalhada,
num pensamento prevencionista, num pensamento de facilitar, não facilitar, né, mas dar condições melhor de trabalho para que o seu colaborador consiga render mais, né? E também o render mais não significa que ele vai produzir mais, mas você dá uma condição mais salubre para que ele possa realizar as atividades dele. Então isso é importante, nós da área de segurança do trabalho temos que ter em mente a, a realização de atividades em ambientes salubres para que o colaborador não se adoeça, não tenha acidentes, incidentes, enfim, né? Pensando sempre na prevenção ao acidente e o incidente. E quais as ações eu devo tomar? Quais são, que eu posso utilizar como ferramenta para diminuir a temperatura ou diminuir o metabolismo para que eu entre, fique abaixo do nível de ação? Né? Eliminação da exposição ao calor, se você conseguir fazer isso na atividade do teu colaborador, é o melhor dos mundos, né? Então esse é o nosso objetivo, você eliminar o risco, eliminar a exposição aos agentes de risco contidos na NR15, e não só contidos na NR15, mas em qualquer risco, né? Se você não consegue, pense em reduzir o tempo, reduzir a temperatura do ambiente, de repente você consegue climatizar o ambiente, enfim, ou então até mudanças nas atividades realizadas, ou mudança no processo de fabricação, no processo produtivo, no processo da realização das atividades da sua equipe. Então, essas são algumas ações, algumas dicas que eu dou para que você possa olhar para essa exposição e começar a contornar de alguma forma para que o seu trabalhador não esteja exposto ou a exposição fique abaixo do nível de ação. O que eu sempre comento e o que eu costumo falar, quando você vai definir um plano de ação, quando você vai definir uma estratégia para prevenção, uma estratégia para redução de exposição, enfim, qualquer coisa, não faça sozinho, né? Sempre monte uma equipe multidisciplinar. Como assim, Gustavo? Aqui nesse caso, você pode, por exemplo, pegar o especialista de processo, você pode pegar o especialista de chão de fábrica, você pode pegar, inclusive, o operador que está exposto ao calor e perguntar para eles, né, quais são as ideias, quais são as sugestões que ele vai dar para que essa redução ou para que possa ser reduzida a exposição ao calor, por exemplo. O operador, quem está na linha de frente lá, quem está realizando a atividade, muitas das vezes tem muito mais informação que o próprio cara que pensa no processo, né, o engenheiro de processo. Então é importante você reunir essas pessoas e estudar com elas esses planos de ação e elaborar esse plano de ação junto com ela. Quando você faz isso com um operador, ou com chão de fábrica, ou com qualquer pessoa dentro da sua empresa, você vai estar mostrando para ela que ela é importante e que você precisa de um comprometimento dela. Então, isso é sempre importante, você mostrar para ela que ela tem que estar comprometida com as atividades que ela desenvolve. Então, por isso que eu sempre falo, monte uma equipe multidisciplinar. Não consegue? Tente fazer o mais próximo da realidade possível. Não precisa fazer uma reunião, se você puder, melhor, óbvio, né? Fazer uma reunião fechada, com quadros e, enfim, escrever, desenhar, seja o recurso que você tiver. Se você não consegue, vai lá, entreviste o seu operador, converse com ele, anote e traga essas informações para que você possa depois elaborar um plano de ação mais eficiente, mais eficaz. Uma outra dica também, e isso quando vocês olharem a NH06, vocês vão ver que eles falam que você tem que fazer a avaliação sem interferir nas atividades que estão sendo realizadas pelo colaborador. Isso é importante também. Né? Então, sempre quando nós vamos fazer uma avaliação de um agente de risco, você tem que fazer com que essa avaliação se interfira menos nas atividades realizadas, para você ter a maior realidade possível e que também não atrapalhe o dia a dia do seu colaborador. Bom, eu fico por aqui. Lembrando vocês, né? Existe a página do Diário lá no site, na internet, diariodotst.com.br. Também estamos no Instagram, no @diariodotst, no Facebook, Diário TST. Procure
nos procure ou me procure nessas redes sociais. Tem sempre conteúdo novo para vocês, tem sempre conteúdo de informação para vocês crescerem, para vocês melhorarem a carreira de vocês. E a preocupação nossa, ou a minha preocupação, é sempre levar para você conteúdo que você possa aplicar no seu dia a dia. Então curta, compartilha, se gostou, comenta, se não gostou, comenta, que é com esses comentários, com essas curtidas, com esses feedbacks que vocês vão dando, que eu vou conseguir melhorar e poder levar mais informações a vocês. Eu fico por aqui e até mais.